Eu passo a palavra para o professor Clementino, cineasta do Rio de Janeiro, mestre em educação, doutorando. Por favor, professor Clementino. Bom, gente, boa tarde. Agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar podendo dividir um pouquinho esse debate, algo que não é urgente, porque já estamos em loop debatendo isso há muito tempo. Esse debate já é muito mais antigo do que nossa presença na Terra, mas, ao mesmo tempo, fazendo já meu protesto, que eu já joguei fora aqui na lixeira todas as minhas anotações, porque foi tanta gente genial vindo antes de mim, que aí eu separei algo, falou, joga. Falei algo, tudo. Então, vou usar um pouquinho minha experiência mais longa no audiovisual, que é de editor, para tentar fazer uma colagem de o que eu pretendia falar, que os outros falaram, e tentar juntar tudo numa espécie de um resumo do que eu gostaria de deixar como mensagem. Começando do vídeo do Quilombo, que fechando um pouquinho com o que a nossa intelectual mencionada pela professora Edileuza, Beatriz Nascimento, e que eu acho que é fundamental para a gente discutir um outro caminho que tem a ver com a educação, que também já foi mencionada mais cedo, que é a identidade, que isso está no cerne, é um dos grandes nós, que foi a nossa identidade que foi criada, é uma identidade, uma não identidade criada, a partir do momento que todas as nossas identidades africanas foram resumidas a um tom de pele, e aí, nesse tom de pele, fomos desumanizados, e como nós vamos restaurando esse sentimento de identidade partida. Aí eu lembro de uma citação, né, que está bem no conceito do quilombo, de Beatriz Nascimento, essa sergipana que tem que ser muito estudada pelos nossos, para que consigamos entender qual é a nossa potência. Até porque, aí, parafraseando uma frase que já foi dita várias vezes, a questão da resistência. Eu, ultimamente, tenho falado que nós não somos resistência. A resistência está nos brancos em permitir que nós obtenhamos minimamente a igualdade e que nós possamos fazer parte do conhecimento geral, que nós fazemos, mas não é reconhecido, nós possamos fazer parte das instâncias de poder, que nós já somos maioria, mas não nos vemos representados lá, e que, com isso, fique mais facilitado o nosso acesso à cultura e nosso acesso à cultura pensando recursos, né? Estamos discutindo aqui principalmente recursos, porque saber fazer sem recursos sempre soubemos fazer, mas temos esse direito também. E a fala da Beatriz passa pelo seguinte: a investigação sobre Quilombo se baseia e parte da questão do poder. Por mais que um sistema social domine, é possível que se crie aí dentro um sistema diferencial, e é isso que o Quilombo é. Só que não é um Estado de poder no sentido que a gente entende. Poder político, poder de dominação, porque ele não tem essa perspectiva. Cada indivíduo é o poder. Cada indivíduo é o quilombo. Então, enquanto nós, pessoas pretas, não conseguirmos passar pelas outras pessoas pretas que o quilombo está dentro de cada um, tal que a gente entende por ancestralidade, tal que a gente entende como pertencer a um território, naquele sentido que, se for pensar como os outros diminuem como primitivamente, que porque o primitivo tem mais acesso à natureza. E esse que é o correto, a natureza somos nós. O homem que se distancia da natureza e traz tudo para o consumo é o branco. Então, enquanto nós não conseguimos trazer essa dimensão para os nossos, assim como a professora Edileuza falou muito bem, que estamos numa discussão aqui, mas que são para os nossos que têm acesso. E os nossos que não têm acesso, nós temos que resolver isso com extrema urgência. Aqui no Rio de Janeiro, ainda é muita prática em comunidades. Se você quiser se comunicar, você tem que botar um carro de som. Você tem que estar com uma comunicação local. E essa comunicação local, muitas vezes, ela é subalternizada a alguma relação de poder do Estado que é colocada lá. Pode ser uma milícia, inclusive, dependendo de como for o comando de um tráfico e tudo, essa coisa que é justamente o que se visibiliza nos jornais e se visibiliza no medo da sociedade de pessoas de pele preta. Então, nós
temos que, a partir dessa nossa ferramenta, né, com a qual nós trabalhamos, que nós persistimos, nós somos mais persistentes do que resistentes, nós temos que furar esse bloqueio. E até porque esse bloqueio ao acesso vem muito de um pensamento que, logo depois da abolição dos escravos, a gente tem que lembrar, começa todo um discurso de construção eugenista, de usar a ciência contra a valorização nossa enquanto possíveis cidadãos, enquanto possíveis seres humanos, e com isso chegamos ao ponto de, no primeiro Congresso das Raças na Europa, mandarem só representantes brancos, e tem a famosa profecia de Lacerda, né, que o doutor João Lacerda, em 1911, 1912, ele profetiza que, com a mestiçagem, e alguns pensamentos até estranhamente eugenistas que julgavam o branco como o gênero dominante e que, com a mestiçagem, todos se tornariam brancos e iam eliminando, inclusive que o mestiço brasileiro seria um branco mais superior até do que o europeu. Então, que eles propunham que não existiriam mais negros no Brasil. Hello! Surprise! Estamos aqui. Então, é hora de ocuparmos nosso espaço, já que somos os recessivos que persistiram e furaram o bloqueio de um DNA imaginado que não correspondia à realidade pensada pelo branco. Que podemos ressignificar esse sentido de quilombo, não como que, assim como no sentido metafórico da Beatriz, que fala do quilombo também como a lógica da fuga, mas não de uma fuga simplesmente porque o escravo estava fugindo do jugo do Senhor, mas de inúmeras fugas, e a fuga, às vezes, até em encontro ao seu eu, à sua identidade. Nós temos que reforçar nas escolas, temos que reforçar a partir da nossa produção fílmica, temos que reforçar a partir de estarmos em todos os lugares, como já foi dito inúmeras vezes aqui, a nossa presença nesses espaços qualificados, nessas instâncias de poder. E é isso, nosso instrumento, o nosso corpo, o nosso quilombo individual em coletivo, nós sabemos que ainda fazemos parte da geração que está para tomar porrada para que próximas gerações consigam ocupar esses espaços. Como nossa querida Mariane falou, ela sabe que muitos apanharam para abrir as portas para ela estar ocupando esse lugar. E ela ainda vai estar nessa luta, e aqueles que ela formar e aquelas que ela formar vão estar nessa luta também. Inclusive porque temos que formar cada vez mais também mulheres pretas presentes, porque não é possível que a sociedade brasileira, que é carregada nas costas das mulheres pretas, que são sustentáculos em tudo, na comunidade, em todas as comunidades tradicionais, inclusive nas famílias brancas, não é possível que elas não estejam ou não tenham uma prioridade para estar no comando dessa revolução nas comunicações, no audiovisual, na escrita literária, porque quem entende mais contar a história somos nós, povo preto, somos nós, os povos pindorâmicos, indígenas. Então, é hora de rever essa história e trazer essa lógica de volta à pauta do dia. E eu acho que é mais ou menos por aí é o que eu consigo editar para a gente processar. Nós temos que mexer um pouquinho nas nossas bases, nas nossas creches, temos que começar a trazer tudo que a gente está aprendendo, é o que eu tenho batalhado dentro da minha ligação de cinema com educação, cada vez mais para os mais novos, para conseguir jogar um pensamento. Eu não dou uma aula de animação que não tenha consciência social e racial. Eu não dou uma aula de cinema para criança que não faça elas se questionarem qual é o seu papel no mundo e o papel do coleguinha. Entender que não existe um e o outro. Podem discutir isso em casa, mas vai ter alguém para botar uma caraminhola na cabeça, porque é isso. Porque eu não tive quem fizesse isso, mas eu tinha uma formação em casa que eu tenho que compartilhar. Não há sentido estar nesse mundo se eu não for compartilhar tudo aquilo que eu aprendi, para que outros possam também, até de repente, tornar minha velhice confortável. E muito obrigado pelo convite, e vamos... É aquela história. Se eu for pensar o momento que eu resolvi acreditar que eu poderia fazer cinema, foram em 2 momentos, e esse é o momento mais irônico
que eu vou para fechar aqui. Quando eu entrei em 1989, em 2 momentos no cinema. No primeiro momento, foi para assistir um longa-metragem, que até hoje eu não lembro qual era o longa-metragem, mas o curta-metragem Ilha das Flores, filme gaúcho, do Jorge Furtado, ironicamente produzido pela Criatura. Eu saí tão impactado com aquele filme que eu disse, existe cinema nacional bom. Era um filme que falava de várias coisas, apesar de ter sido feito por um cineasta branco gaúcho. E no final do ano, vejo Faça a Coisa Certa, e eu disse, é possível ser um cineasta preto. Eu comecei a, tudo que eu tinha abandonado, que eu achava que não era possível, correr atrás disso. Então, quando eu vejo a Luciana Tomasi falar aquilo que ela falou, para mim foi um pé no peito, assim, que não é que não fosse possível, mas isso vir de uma forma tão escrachada, porque, afinal, quando há recurso, pode-se fazer filme de preto, pode-se fazer filme de senzala. Porque o filme de preto e o filme de senzala sem dinheiro não tem interesse. Então, é sobre outras relações também, no retrato de por que o branco fazer filme de preto ou o preto ter que fazer as suas histórias, que a gente está discutindo aqui. Nós queremos também ter direito a fazer os nossos filmes e as nossas histórias com recurso. É só sobre isso que se trata. Espero ter contribuído. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. O professor Clementino, pelo que eu vi aqui no chat? Sim, gente, mas simplesmente assim, agradecer muito essa oportunidade de estar compartilhando com vocês. Eu acompanhei pelos grupos toda a cadeia cinematográfica de produtores pretos, principalmente lá na associação da APAN, da Associação dos Produtores de Audiovisual Negros. Todos ficaram cientes, foi muito chocante, mas ao mesmo tempo foi muito valoroso que a resposta foi dada de imediato para criar o que é necessário e que é pedagógico, que é o constrangimento. O constrangimento do racista tem que ser equivalente à criança que bota o dedo na tomada e toma um choque. Tem que ser assim e vai ser cada vez um choque mais forte, porque não há necessidade de fazer isso de uma forma tão brutal, se sentir segura no momento em que, do topo da cadeia política, esse discurso é naturalizado e nós temos que começar a cortar esse mal pela raiz. E até porque, quando a gente quebra a árvore na base, ela cai mais forte. Então, nós temos que começar a quebrar esse discurso mais forte, batendo na raiz dela, porque a raiz que tem que persistir, como já falei, é a nossa raiz. E é ela que nós temos que priorizar para resgatar não, mas para naturalizar a nossa identidade e a nossa potência. E agradecer a essa iniciativa do Fórum Ação Permanente, né, da Cultura, para poder juntar todos esses polos de vários lugares, para a gente repensar o que nós queremos e que espaços merecemos ocupar. Muito obrigado e boa sorte para todos nós, porque talento de sobra e competência nós temos.